São Januário, aparentemente, eu não sei te explicar porque estão usando muito, né? Da redondeza de uma área, teoricamente, que não é muito segura. E sabe, o que está acontecendo, Túlio? André, o recurso do Vasco foi negado ontem, né? O Vasco pedia a liberação, o São Januário já está interditado há 70 dias. E, assim, é uma decisão absurda. A gente já falou disso aqui em outras lives. Tá todo mundo falando sobre. E, assim, os argumentos, eles não se sustentam, André. Esse é o principal argumento, né? Do entorno de São Januário. E então precisa avisar lá a galera que é o seguinte: primeiro, isso é responsabilidade não do Vasco, né? Isso é responsabilidade de outros envolvidos nessa história. Isso é responsabilidade da polícia, isso é responsabilidade do governo, enfim. Então, a cobrança está sendo feita de maneira errada, né? Não é o Vasco que... Se eles entendem que há um problema, e não há, isso é muito importante ser debatido, não há um problema no entorno de São Januário, isso é um preconceito por São Januário estar localizado no meio de uma comunidade. E aí precisa avisar para os senhores lá que é o seguinte: se São Januário está no meio de uma comunidade, o Maracanã também está nas redondezas de comunidades. Inclusive, o Jornal Globo fez um levantamento que aponta que na região do Maracanã ali há um problema de violência muito maior. Mais casos, por exemplo, de tiroteios. Então por que o Maracanã está de boa e São Januário não está? Estranho, né? Esquisito. André, eu já fui a centenas de jogos em São Januário e eu não estou exagerando aqui. Eu realmente já fui a centenas, 200, 300, não sei quantos, já perdi a conta, eu não fico contando. Sabe quantas vezes eu já vi problemas de segurança, assim, de confusão, brigas e coisas do tipo? Algumas vezes. Todas elas por conta de confrontos da torcida. Da torcida entre ela, da torcida com a polícia. O problema nunca vem de fora para dentro, tá me entendendo? O problema não é o entorno. Mas, ô Túlio, Quando há problema, o problema é o problema que acontece em qualquer lugar. O jogo pode ser em São Januário, pode ser na Lua. é isso que eu Então, ia assim, falar. É isso que eu ia falar. Não adianta a gente ficar aqui. Ah, mas tem assalto na imediação de São Januário. Ontem, não faz 24 horas, eu estava voltando para casa. O meu filho me mandou uma mensagem falando: pai, cuidado, porque aqui na frente do prédio estão assaltando. Ontem teve jogo do Palmeiras aqui, pela Libertadores. Eu moro do lado do Allianz Parque. Então, assim, é um problema de segurança pública, é um problema nosso do país. E agora o estádio não é liberado. Cara, olha, tá com cara de ser coisa muito mais séria e muito mais nojenta o que tá sim, acontecendo com São Januário, é tá? exatamente isso, André. A gente está falando de um estádio que tem 96 anos de idade, que já passou por diversas adequações, a pedido, por exemplo, dos bombeiros, né, por questão de segurança. É um estádio que opera em capacidade reduzida comparado com o máximo que ele pode receber, justamente por questões de segurança. Todo mundo sabe disso. Então, assim, esse argumento, ele não se sustenta. As razões não são essas. Eles dizem uma coisa, mas estão agindo dessa maneira por conta de outras razões. E assim, e tem uma cereja assim no bolo que é absurda, que é o seguinte: houve um pedido de perícia, né? Uma perícia para ter um laudo técnico, não sei o quê, papapá. Coisa que você já teve aí tanto tempo para fazer e já foi feito tantas outras vezes, ou seja, não faz sentido também. Mas aí, olha só, foi determinado um prazo de 30 dias para que isso fosse feito. E aí, a pessoa responsável foi lá e pediu 90. E aí já são 70 dias e nada é feito. Então, assim, mesmo dentro do... Há um absurdo dentro do absurdo. A interdição é absurda e aí o que eles parece que estão tentando, ainda por cima, enrolar a situação, sabe? Assim, é uma coisa totalmente descabida. Quem não é daqui do Rio, quem não está tão por dentro da situação, procure aí as informações mais detalhadas, porque a gente está encerrando aqui o nosso tempo. O André tem que ir lá para o sorteio. Mas eu acho que a gente já conseguiu sintetizar bem aqui a situação do absurdo que é essa interdição. E ainda é aquela coisa, né, André? Eu queria chegar aqui para falar que o Payet, o torcedor vascaíno, ele está na expectativa pela estreia do Payet no jogo contra o Bahia. Mas isso está ficando em segundo plano, porque o Vasco simplesmente
pede para jogar na sua casa, a justiça não permite. O Vasco tem que entrar na justiça também quando quer jogar em São Januário, no Maracanã. É uma coisa muito estranha que acontece no Rio de Janeiro nesse momento, André. É uma coisa muito estranha. Cara, infelizmente. Pra gente encerrar aqui, ó, a gente vai voltar nesse tema, tá? Mais vezes. O